Efeito estufa. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Mas o que isso significa de verdade? Bora descobrir juntos o que é fato e o que é mito nesse assunto tão importante. E, para começar, já vou deixar uma pergunta no ar. O efeito estufa é herói ou vilão? Pensa aí, a resposta talvez não seja o que parece. Fica de olho que a gente vai desvendar esse mistério. Olha só, vamos quebrar logo de cara o maior mito de todos. Muita gente pensa que o efeito estufa é um problemão criado por nós, humanos. Mas a verdade é que ele é um fenômeno totalmente natural. E olha que legal, ele é essencial para a vida existir aqui. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Para a gente entender de um jeito fácil, vamos imaginar que o efeito estufa é tipo o cobertor da Terra. Isso mesmo, um cobertor gigante que deixa o nosso planeta bem quentinho e aconchegante. Então, a definição é basicamente esta: é um processo da natureza. Alguns gases que ficam lá em cima na atmosfera agem como uma camada que segura uma parte do calor que vem do Sol. Se não fosse por essa camada, o calor ia todo embora para o espaço. O processo tem 3 passos. Olha só que simples. Primeiro, o Sol manda sua energia. Ela passa pela atmosfera e esquenta a superfície da Terra. Tranquilo, né? Segundo passo, a Terra, que agora está quentinha, devolve uma parte desse calor de volta para o espaço. E aí vem o pulo do gato, o terceiro passo. Aqueles gases de efeito estufa seguram uma parte desse calor que está tentando escapar, e é isso que mantém o planeta na temperatura ideal. E só para ter uma noção do quanto isso é importante, sem esse cobertor, a temperatura média do nosso planeta seria de uns 18 graus negativos, super congelante. A vida como a gente conhece simplesmente não existiria. Então, respondendo à pergunta lá do começo, o efeito estufa na sua forma natural é o herói da história, com certeza. Mas como em toda boa história, sempre tem uma virada, né? E agora que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para o nosso herói. Aí fica a pergunta, certo? Peraí, se o efeito estufa é tão bom, tão essencial, por que todo mundo fala dele como se fosse um problemão? De onde vem toda essa preocupação? Então, o ponto-chave é o seguinte: o problema não é ter o cobertor. O problema é que a gente está deixando esse cobertor grosso demais. As atividades humanas começaram a jogar um monte de gases de efeito estufa na atmosfera. Pensa assim, é como se a gente trocasse um lençol fininho por 3 edredons super pesados. Aí fica quente demais, né? E o resultado desse cobertor super grosso tem um nome que todo mundo já ouviu: aquecimento global. É exatamente isso. A temperatura do planeta começa a subir porque estamos prendendo muito mais calor do que o necessário. E quem é o principal culpado por engrossar o cobertor? Bom, o grande vilão dessa parte da história é o famoso dióxido de carbono, o CO2. A maior parte dele vem da queima de combustíveis, sabe? Tipo a gasolina dos carros e o carvão das fábricas. E ele não age sozinho, não. Tem outros gases, como o metano, que também ajudam a piorar a situação. Beleza! Agora que a gente já entendeu a diferença entre o fenômeno natural e o problema que a gente criou, que tal um teste rápido para ver se ficou tudo na ponta da língua? Chegou a hora do teste. Vamos lá, primeira pergunta. O efeito estufa é um fenômeno natural ou foi criado pelos humanos? Natural! Isso mesmo! Ele é super importante para a vida na Terra. Segunda pergunta, atenção. Qual é o principal gás que está deixando o nosso cobertor mais grosso? O dióxido de carbono, o CO2. Mandou bem. E a última pergunta do nosso teste. O aumento desses gases na atmosfera causa qual fenômeno? O aquecimento global. Exatamente. Muito bem, agora, para a gente fechar, vamos fazer um resumão e pensar um pouquinho sobre tudo isso. Então, a ideia principal que tem que ficar é esta aqui, ó. Efeito estufa na sua forma natural é do bem. Deixa o planeta quentinho e com vida. Agora, o efeito estufa intensificado por nós, aí vira um problema, porque ele causa o aquecimento global. E pensando nisso tudo, quero deixar uma pergunta para todo mundo responder aí nos comentários. Que coisinha pequena no dia a dia a gente pode fazer para ajudar o nosso planeta? E aí, curtiu a explicação? Então não se esquece, segue o Quizards, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos e, claro, deixa aquele like para fortalecer. Valeu e até a próxima!